Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no quinto dia, num vídeo, falando para vocês as lições que eu tenho aprendido com a crise. Eu queria contar para vocês uma tarefa que eu fiz hoje da minha agenda programada. E é nessa tarefa aqui que eu identifico uma coisa que a gente aprende com a crise. Aqui na nossa agenda programada, depois do método CIS, nós tínhamos uma tarefa para fazer, que era ler e transcrever Hebreus 11. E eu não tinha transcrito ainda, e a gente já tinha lido esse texto várias vezes, mas transcrever um texto bem longo assim é meio cansativo para algumas pessoas, né? E aí eu disse, eu vou deixar para fazer um dia que eu tenha muito tempo. E agora, na meio da quarentena, aumenta-se o tempo e eu comecei a fazer a transcrição desse texto hoje. E eu consegui tirar dele algumas lições que servem muito para a nossa vida hoje. Vou mostrar para vocês onde eu escrevi aqui no meu livro de capa preta, né, onde as mudanças acontecem rápido. Eu falei sobre ele aqui no canal, em alguns vídeos recentes, quando eu falo do método CIS também, e das coisas que eu estou usando agora na minha quarentena. E eu transcrevi aqui Hebreus capítulo 11. Deram 6 páginas mais ou menos do meu texto, o texto todo que eu escrevi. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Como a maioria das pessoas que já lê a Bíblia conhecem, esse texto tem a galeria dos heróis da fé. Ele conta várias pessoas que foram fiéis a Deus e que tiveram a sua fé provada por muitas ocasiões e de formas diversas e também de formas muito severas. Algumas pessoas sofreram, outras foram perseguidas, algumas tiveram até a sua fé provada com relação ao seu próprio filho, quando Deus pediu para Abraão que desse o seu próprio filho. E nesses últimos dias a gente está vivendo uma quarentena, está vivendo uma crise do coronavírus, e a gente pode ter certeza de uma coisa: nesses últimos dias, o justo viverá pela fé. Esse texto está escrito lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e eu vou ler na minha versão jovem, que fala o seguinte: a mensagem é esta: os maus não têm segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. O que eu posso ter certeza nesse meio dessa crise é que o justo viverá pela fé. É que a fé, ela vai trazer a certeza de que todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem pela permissão e pelo poder de Deus. Deus pode fazer muitas coisas na nossa vida e no meio da crise, sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu queria ler alguns versos que estão no capítulo 11 de Hebreus. Diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Nós sabemos que estamos passando por essa prova e com certeza alguns serão provados, mas nem todos serão aprovados. A Bíblia fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode pedir para um monte sair de um canto para o outro e ele irá. Será que a nossa fé tem nos movido a fazer o que deve ser feito? Qual é o tamanho da sua fé? Que fé você tem tido para fazer a coisa certa, sem deixar de fazer as suas obrigações e sem deixar de acreditar no Deus que pode todas as coisas? Eu sei que alguns acham que não se proteger é ter fé. Não se trata disso. A fé não diz que você não deve usar o álcool em gel, que você não deve higienizar suas mãos, lavar as mãos, ter cuidado onde toca, falar com as pessoas à distância. A fé não fala isso. Ela fala que a fé sem obras, ela é morta. Mas ela diz também que se você está fazendo a sua parte, se você tem feito aquilo que você precisa fazer, o restante pode deixar nas mãos de Deus, que Deus vai completar. Talvez essa crise tenha vindo na sua vida para provar o tamanho da sua fé. Será que você tem vivido de acordo com a fé que você diz que tem? Será que o Deus que você fala que acredita tem estado presente nas suas orações, tem estado presente na sua casa, protegendo, cuidando? A Bíblia é clara ao dizer que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Deus pode transformar todas as coisas más em coisas ruins. Deus muitas vezes também permite que as coisas ruins aconteçam na nossa vida, mas todas elas também trazem uma lição. Você pode até pensar: onde está Deus quando as pessoas estão doentes? Deus está lá no leito de morte, Deus está lá no leito de dor, Deus está lá dando forças, dando apoio. Existe uma história que conta sobre pegadas na areia e uma pessoa fala que estava sonhando, que estava andando lado a lado com o Senhor. E na caminhada dele, ele via sempre ao redor, ao olhar para trás, ele via 2 pares de pegadas na areia. E aí ele percebeu que em alguns momentos na caminhada dele, na areia, quando ele olhava para trás, só havia 1 par de pegadas. E aí ele pergunta para Deus: Senhor, eu percebi que nesse momento em que só tem 1 par de pegadas, eu passei por os momentos mais difíceis da minha vida. Foram os momentos que eu tive mais dificuldade, mais problemas financeiros, emocionais, complicados na minha vida. Por que tu não estavas comigo na hora que eu estava no momento mais difícil? Na hora que eu estava precisando mais de ti?
eu só vejo um par de pegadas na areia? Por que que eu olho para trás e eu não vejo as tuas pegadas? Aí Jesus responde para ele: nos momentos em que você passou pelas maiores dificuldades da sua vida, você só viu um par de pegadas na areia, porque aquelas pegadas eram as minhas, porque eu carreguei você nos meus braços. Muitas vezes a gente não sente o poder de Deus trabalhando na nossa vida, não sente o carregar de Deus na nossa vida, mas não cai uma única folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então acredite, confie que Ele pode fazer todas as coisas. Na Galeria da Fé, em Hebreus 11, eu encontro pessoas que sofreram muitas dores. Encontro pessoas que para muitas pessoas eram consideradas escória da sociedade. Nós temos aqui na Galeria da Fé Raabe, uma prostituta, mas que ela confiou no Deus de Israel. Então não importa qual é a sua situação, Deus ama você, e se você tiver fé nele, você também vai estar nos braços de Deus. A segunda pessoa que eu encontro aqui na Galeria da Fé na minha Bíblia, que talvez seja escândalo para você, é a pessoa de Sansão. Sansão, ele era fiel a Deus, mas ele pecou, e lá no finalzinho, no último dia da sua vida, ele se arrependeu e ele foi fiel a Deus. Isso quer dizer que Deus não abandonou, mesmo ele tendo abandonado a Deus. Isso me dá a esperança de que não importa em que situação você está, Deus ele ainda está do seu lado e você pode ser considerado um vencedor se você confiar nesse Deus. E eu queria ler para vocês algumas coisas. Abraão, quando ele foi chamado por Deus para dar o seu único filho em sacrifício, ele passou por uma situação muito difícil. E a Bíblia diz que Abraão sabia que a promessa dizia que quem ia ser a descendência de Abraão seria Isaque. Ele tinha tido esse filho na idade já velho, não tinha mais condições de ter filhos, mas Deus fez um milagre. E a Bíblia fala aqui no capítulo 11, verso 19, Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar a Isaque. A fé de Abraão não era que Deus não ia permitir que Isaque morresse, mas era que mesmo que Isaque morresse, Deus era capaz de ressuscitá-lo. Eu não sei em qual situação você está, se sua fé parece pequena, do tamanho de um grão de mostarda, que você tem medo de sair na rua, você tem medo de botar a cabeça na janela, tem medo de olhar lá fora e se já passar por uma situação mais complicada, tem medo do dia de amanhã, tem medo de se vai haver pão na sua mesa. Eu não sei se sua fé é grande, ao ponto de você ter coragem de dar o seu próprio filho. Eu só sei de uma coisa: a fé sem obras, ela é morta. E a fé, ela vai ser recompensada. E ao final da Galeria da Fé, nós temos uma certeza. Todas essas pessoas da Galeria da Fé, eles não viram a recompensa que Deus havia prometido para eles, que era uma nova pátria, uma pátria celestial. E o versículo 39, que é o último versículo desse capítulo, diz o seguinte: porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. O plano de Deus ainda é para nós. Nós ainda veremos a glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus com esse vírus enquanto está no Brasil, enquanto está no mundo, mas também veremos a glória de Deus curando as pessoas. Veremos a glória de Deus transformando vidas, mudando a sua vida através da fé. E eu acredito nesse Deus. Se você acredita nisso, eu vou te dar também um desafio. Talvez você não consiga escrever todo o capítulo 11 de Hebreus, mas tente ler esse capítulo e tente aproveitar os melhores conselhos desse capítulo, ler com cautela, com atenção e quem sabe escrever o que você aproveitar de melhor. Pode até escrever aqui nos comentários, dizer para mim quais foram os versículos que impactaram você, quais foram os personagens da Bíblia que te deixaram esperançoso com relação ao que você pode fazer com o seu Deus, com a grandiosidade desse Deus que estava lá com Raabe, que estava lá com Abraão, com Isaque, com Jacó, com José, que preveu que o povo de Israel sairia do Egito e disse: levem as minhas cinzas. José não foi com eles, mas ele estava lá dizendo para aquele povo: eu sei que Deus vai tirar vocês daqui, e quando ele tirar, eu quero que vocês levem as minhas cinzas com vocês. Eu quero que vocês levem o meu corpo, né? Na época não eram cinzas, ainda era embalsamado. Então José, ele creu nesse Deus. Isaque, quando ele abençoou os seus filhos, ele sabia que Deus ia fazer cumprir a palavra que ele havia dito ali, porque era Deus quem fazia todas as coisas. Então, não desista desse Deus. A Bíblia diz que Moisés, quando saiu do Egito, ele passou por muitas dificuldades, mas o verso 27 fala o seguinte: e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível.
Você não consegue ver esse vírus, ele é invisível aos nossos olhos, mas o nosso Deus, que é invisível, ele também está aí do seu lado. Não importa se tem vírus ao seu lado, a Bíblia fala que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você acredita que as promessas de Deus são reais para você? Hoje eu vi um vídeo de uma criança de poucos anos, talvez 6, 7 anos de idade, e ele disse de cor o Salmo 125, versículo 1. E eu quero ler este versículo para vocês também, porque me impactou ouvir uma criança que sabia esse texto de cor. E ele diz o seguinte: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continuam firmes para sempre. Eu vou continuar o texto que fala o seguinte: como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Então, se você confia neste Deus, passe esse vídeo para frente, compartilhe com seus amigos, mostre para eles que nesse momento não adianta ter medo. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Qual o tamanho da sua fé? Não importa o tamanho, se ela é pequena, se ela é grande, basta ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.